E se eu dissesse para você que o Brasil poderia simplesmente imprimir dinheiro e acabar com a pobreza já amanhã? Parece muito papo de campanha, parece coisa de economista que não sabe o que fala, mas tem muita gente séria defendendo esse ponto e que se for feito do jeito certo, isso não só é possível, como pode melhorar a economia nacional. Este é o IC, você está no Economanos, então bora pro vídeo de hoje. Se você já curte o nosso conteúdo, se você gosta desse tipo de material que a gente está trazendo para você, já curte, dá aquele like, né? Compartilha com os amigos, compartilha com o vizinho, com o cachorro, com o gato, com o que você tiver aí para compartilhar, já manda pro pai, já manda para a mãe, tá bom? Porque antes de tudo, a gente não tem que apenas negar esse fato. Essa afirmação. Nós temos que entender o que compõe ela. E a pergunta que a gente faz hoje é: e se o Brasil imprimisse dinheiro para acabar com a pobreza? E nesse imprimir dinheiro e pobreza, a gente tem alguns termos, né, que a gente tem que primeiro abordar para conseguir trazer de fato à luz a esse tema, né? E a primeira coisa é a pobreza, né? E entender o que é a pobreza, porque a pobreza não é só a falta do dinheiro, a questão monetária, né, de ter moeda, ter dinheiro para comprar as coisas. Ela é também a falta de acesso, né, à alimentação, ela é a falta de acesso a uma moradia digna, a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, né? E existem alguns indicadores de alguns órgãos que nos dizem o que é a pobreza, certo? Então, no Banco Mundial, a gente tem basicamente dois tipos de pobreza, né? Pobreza extrema, que é quem vive com menos de 2,15 dólares por dia, isso dá uns R$ 230 por mês, né? E a pobreza moderada, que é até quem vive até 6,85 dólares por dia, que vai dar 660, R$ 700 ali por mês, né? Então esses são os níveis em termos de monetário de pobreza, né? De acordo com o IBGE, em 2023 a gente apontou que nós temos 16,2 milhões de pessoas na pobreza extrema e 62 milhões de pessoas na pobreza moderada, né? Então, basicamente você viver com R$ 8 por dia para todas as despesas que você tem. Aluguel, água, internet, comida, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre pobreza nesse sentido. E o segundo termo que a gente tem que abordar, quando se trata dessa questão da afirmação, da pergunta, e se o Brasil imprimisse dinheiro para acabar com a pobreza, é o imprimir dinheiro que a gente vai estar falando, que é a questão da inflação, né? A gente sabe que tem uma relação na teoria, que a gente chama de teoria quantitativa da moeda, né, que diz que a quantidade de moeda disponível é o que vai conduzir a inflação, né? Então, quanto mais dinheiro disponível, mais inflação, né? Então, é mais ou menos essa lógica, né? Mas, de maneira geral, o que é a inflação, né? A inflação, ela é o aumento geral e contínuo dos preços, tá? De todos os preços que estão no mercado. Não é um preço só, são todos, né? Tudo subindo meio que junto, tá? E, claro, tem alguns fatores que fazem com que a inflação ela suba mais ou suba menos. Alguns produtos que fazem com que a inflação, né, a cesta básica da inflação, suba mais ou suba menos, né? Mas o que nós temos que entender sobre a lógica da inflação, né? A inflação, ela é, sobretudo, uma questão de demandas e expectativas. O que eu quero falar com isso? Quando a gente fala que inflação é uma questão de demanda, o que significa? Quando tem mais pessoas procurando comprar um produto, logicamente o preço desse produto vai aumentar, porque os empresários, ou o dono daquele produto, vai buscar vender para quem está disposto a pagar mais. Quando isso acontece, a gente tem um aumento do preço. Agora imagina que de maneira geral na economia, as pessoas estejam demandando mais produtos do que as pessoas que estão ofertando mais produtos. Os preços sobem. Então essa é a lógica da inflação. A mesma coisa, um outro tipo de inflação que a gente tem, que também causa muita inflação, é o que a gente chama de inflação de custos. O que é uma inflação de custos? É quando os custos de produção, como os insumos, a energia ou o câmbio, né, ele se torna mais caro, logo o preço aumenta, porque o custo para o produtor aumentou. Certo? Então, nesse caso, não tem uma relação direta com a demanda em si, mas é com o custo para produzir aquele produto. Certo? E a outra coisa que impacta muito a inflação é o que a gente chama de expectativas, que é quando os empresários eles reajustam algo antes
do medo dessa alta acontecer. A gente teve muito um cenário de expectativa na inflação inercial que aconteceu e nas hiperinflações que aconteceram na década de 90, né? Então, quando a gente vai buscar isso na história, a gente lembra que, quando vai analisar isso, que as pessoas já aumentavam o preço com medo do preço de amanhã, né? Então, tinha aquele corrida para o supermercado, né? Então, tem essa mesma lógica, essa é a expectativa. Outro fator que a gente sempre atribui muito às expectativas, por exemplo, que a gente já comentou em outro vídeo, é que a indexação da inflação aos contratos, né? Então, os contratos são reajustados conforme a inflação. Então, existe uma expectativa prévia nos contratos de aluguel, contrato de trabalho, né? Que já condicionam o aumento do preço mediante a inflação. Então, você espera que exista uma inflação, né? E o que a gente observa muito isso por exemplo, o Boletim Focus, né, que é um boletim, uma opinião de mercado, digamos assim, né, que sempre aborda ali a questão da inflação, né, e quanto que é a projeção da inflação, a expectativa da inflação, ou seja, o que os empresários esperam que vai acontecer com a inflação, com o PIB. Né? Então é isso, são mais ou menos as expectativas, para tentar trazer para um português mais claro, seria mais ou menos isso, certo? Então, de maneira geral, quando a gente fala de inflação, um exemplo simples, né? Vamos imaginar que um show ele tem 100 ingressos, mas alguém imprime mais 50 ingressos. Então é mais gente correndo atrás do mesmo espaço, né? O valor cai e a confusão aumenta. É mais ou menos essa lógica, tá? Então a gente pode fazer essa metáfora inversa, né? E aí, quando a gente fala, né, de imprimir dinheiro para acabar a pobreza, né, para reduzir a pobreza, a gente está falando de duas coisas, tá? Primeiro, de uma política monetária. O que é uma política monetária? É uma política que ela serve para afetar a moeda, certo? E numa questão que é uma questão microeconômica, que é algo individual, né? Então não é algo do Brasil inteiro, é acabar com algo que está individualizado, que é a pobreza, porque a pobreza ela é do indivíduo, tem indivíduos que estão nessa situação e que a gente está buscando uma solução macroeconômica para um problema micro, né? Um problema microeconômico é um problema individual do cidadão, da pessoa que está nessa situação, que ela não está nessa situação porque ela gosta de ser pobre, ela está nessa situação que é uma condição que foi imposta a ela, né? Por ou pela forma como, no momento em que ela nasceu, ela nasceu nessa condição e não conseguiu ascender socialmente, né? Então nós temos que buscar alternativas para que a gente elimine e regularize essa situação, tá? Que a pessoa para longe dessa linha de pobreza. Então, quando a gente fala de que tem uma questão na impressão de moeda, né? Quando a gente fala de imprimir, a gente não está falando só em imprimir, a gente está falando em expandir a quantidade de moeda, tá? Em aumentar a quantidade de moeda que está na mão da população. E isso pode ser por impressão física de dinheiro, ou pode ser por meio do crédito, né? Disponibilizar ali um empréstimo, um financiamento, ou disponibilizar, por exemplo, uma ideia que poderia ser ajudar, né? Acabar ali com a questão do Serasa, né? As pessoas que estão no Serasa, ajudar a pessoa a quitar essas dívidas, certo? E quando a gente fala de imprimir dinheiro, a gente tem que entender que essa lógica de expansão monetária, esse é o termo correto, né? Ela não é proibida. Qual que é o perigo de fazer isso? Né? É fazer isso na hora errada ou no excesso. E aí, claro, tem que ter algumas regras, né, para a gente evitar que isso vire bagunça e que gere hiperinflação, que gere inflação, né, que gere uma série de prejuízos para a sociedade e para o ambiente econômico. Né? E para evitar bagunça, a gente tem que fazer, eu catalogo dessa forma, 3 perguntas básicas. Né? A primeira coisa, tem folga na economia para isso? Por que a gente está falando disso? Né? Lembra que eu comentei que a inflação é uma questão de demanda também? Se existe uma folga, ou seja, eu ainda tenho pessoas desempregadas, eu ainda tenho fábricas paradas, dá para colocar mais dinheiro nas pessoas demandando sem ter uma pressão direta e imediata sobre os preços. Por quê? Porque se tem pessoas demandando, as fábricas vão contratar e logo vão ofertar. Então, quando existe uma folga na economia, né, então por mais que a demanda momentaneamente, né, ela esteja elevada, a fábrica vai rapidamente ofertar esses produtos, certo? A segunda questão, a inflação ela está controlada? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Hoje a gente vive um cenário de inflação controlada, tá? Uma inflação de 5%, dentro da minha análise, ela é uma inflação controlada.
Tá? Já comentou em outro vídeo, não faz sentido uma inflação de 5%, uma Selic de 15%, você onera o empresário, né, o custo dessa Selic muito alta, dessa taxa de juros muito alta. Né? Mas quando a gente fala de inflação estar controlada, a gente tem que entender se os preços já estão subindo, imprimir mais dinheiro ou expandir monetariamente, ela vai piorar a situação. Então existe aqui, né, uma responsabilidade monetária. Tá? Então a gente tem que entender isso, que a gente não está aqui divulgando para fazer sem controle. Tá? A outra coisa, a última pergunta, a terceira pergunta, né? Esse dinheiro que vai surgir, né, que essa expansão monetária, ela vai para quem precisa e ela vai para os locais certos? Essa é uma pergunta relevante. Por quê? Só funciona esse tipo de política se for direto para as pessoas, para tirar as pessoas da pobreza, para estimular o consumo básico, né? Para fazer coisas que sejam de acordo com a capacidade da economia, certo? Não adianta a gente disponibilizar crédito para uma demanda onde a produtividade dela, a produção interna, porque tem que ser interno, né? Ela esteja já preenchida, certo? Porque já preenchida vai gerar um aumento de preço naquele setor e vai ter uma pressão inflacionária, vai gerar uma pressão sobre preços. E por que eu comentei que tem que ser algo de uma produção interna? Porque se você aumenta os preços sobre algo que... o preço não, vou corrigir o que eu falei. Aumenta o crédito, aumenta a expansão monetária para uma área em específico, onde o consumo, né, ele está indexado ou está majoritariamente controlado pela importação, eu não vou conseguir aumentar a oferta sem aumentar o preço. Ou porque a gente está uma questão de emprego também. Né? Então não vou conseguir aumentar a renda, porque a ideia de tudo isso é gerar emprego para tirar a pessoa da pobreza. A gente tem que entender isso, certo? Então, o que a gente pode entender assim? Como a gente tem como pensar como se fosse um semáforo, né? Se o semáforo está verde, ou seja, é uma economia fraca com inflação baixa, a gente pode imprimir uma energia, a gente pode fazer uma expansão monetária. Se o cenário está amarelo, a gente tem uma inflação que está subindo, a gente pode imprimir menos e com alto cuidado. A gente está no sinal de alerta, né? Se está em vermelho uma inflação que já é alta, não se imprime nada, não se faz uma contração, né? Então você reduz o crédito, reduz a expansão monetária, né? E claro, voltando a falar, o destino desse dinheiro, dessa expansão monetária, né? A forma de fazer essa política, certo? Ela tem que ser clara, né? Primeiro, complementar a renda de quem está abaixo da linha de pobreza, né? Segundo, garantir comida e energia a preços acessíveis, certo? A gente já comentou que alimentos e energia impactam muito a inflação, certo? Terceiro, apoiar a produção local para evitar o aumento de preços, que é aquilo que a gente já comentei anteriormente, né? O que eu estou querendo dizer aqui não é ligar a impressora e torcer, né? É saber quanto, quando e para quem mandar esse dinheiro, para quem mandar essa oferta monetária, né? E mais ou menos o que eu estou querendo explicar para vocês aqui, ela é explicada pelo que a gente chama de teoria monetária moderna, né? Que é a explicação basicamente, algumas das explicações, né? Mas que a gente tem que entender, algumas das afirmações dessa teoria monetária moderna é que um país que emite a própria moeda, ele não quebra na sua moeda. O risco não é ficar sem dinheiro, né, nesse caso. Ele vai ser gerar inflação, certo? Então, o problema não é mais você quebrar, é você gerar inflação, certo? E o verdadeiro limite do gasto público não é o caixa vazio, aquela conta, né, de dona de casa, como a gente tem em teto de gasto, por exemplo, né? Mas sim a capacidade produtiva da economia. Um dos economistas que defendem essa tese, né, é o professor André Lara Rezende, que é o professor, né, que ele esteve junto do Plano Real, né, e ele sugere que o teto de gastos ele deveria ter um limite inflacionário e não apenas o financeiro, né, que é o que tem hoje, né? Ou seja, o governo deveria gastar até o ponto que não cause pressão inflacionária, em vez de travar o gasto com regra fixa, aquilo que a gente já comentou antes, né, que acaba sucateando, né, a educação, sucateando a saúde, né, porque esses gastos estão no teto, né, e os juros da dívida não estão no teto. A gente já comentou isso no vídeo anterior, certo? Então, assim, vamos imaginar que o governo ele fosse dono de uma máquina de imprimir ingresso para o estádio, né, de novo, e ele pode imprimir quantos quiser. Mas se o estádio ele não crescer junto com a impressão de ingresso, vai ter superlotação, vai ter confusão. E é mais ou menos isso, essa metáfora, né, que a inflação ela representa, certo? E o que dizem esses estudos
sobre transferência de renda, que é o que nós estamos projetando aqui, uma transferência de renda, né? Um dos estudos, que é um livro super interessante, que eu não tenho ele comigo aqui por perto agora, que é Economia dos Pobres, da Esther Duflo, né? Que ela mostra que algumas pesquisas de transferência direta de renda, elas não geram acomodação ou preguiça por parte do receptor, da pessoa beneficiária desse programa, né? Mas sim elas geram melhorias contínuas e concretas em saúde, em alimentação e educação. E é mais ou menos o que chegou o FMI, né, que alguns estudos que apontaram que programas de transferência, se bem desenhados, eles reduzem a desigualdade social e até impulsionam o crescimento econômico. Um exemplo brasileiro disso é o próprio Bolsa Família, né, que já mostrou por alguns estudos um multiplicador de até 1,78. O que significa isso? Né? Que a cada R$ 1 investido no programa, ele gera 1,78, R$ 1,78 circulando na economia, porque as famílias consomem mais e movimentam o comércio e a produção. Né? Então, assim, não é só um gasto social isso, né? É um investimento com retorno para toda a economia. E claro, quando a gente fala de imprimir dinheiro, a gente tem alguns casos reais, né, para poder aprender com isso. A gente sabe que a expansão monetária ela tem acontecido há muito tempo, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2020 houve uma emissão, mais uma série de cheques diretos, né? E qual é o resultado disso? Então, essa é uma política de expansão monetária que a gente estava comentando até agora, emissão mais cheques diretos, é um tipo de política monetária, certo? De expansão monetária. E a economia ela reagiu, a inflação ela veio quando a oferta dos produtos não acompanhou, certo? A gente pode pegar o exemplo do Japão, né? Que imprime moeda há décadas, imprime dinheiro há décadas, né? Tem uma inflação baixa e uma capacidade ociosa da sua economia, das fábricas, né? Na contrapartida, a gente tem, por exemplos como Zimbábue e Venezuela, né? Que teve queda de produção, mais uma impressão descontrolada e que acabou gerando uma hiperinflação, certo? A mesma coisa, a gente teve assim, algo nesse sentido, que é o Brasil dos anos 80, né? Uma emissão de moeda com uma indexação, certo? E a gente teve um número de preços descontrolado, né? Um descontrole dos preços que gerou a hiperinflação, que a gente já comentou até um pouquinho antes nesse vídeo, né? Então, vamos recapitular o processo, né? Então, como aplicar no Brasil sem ter descontrole? Para funcionar, né, o que precisaria? São 5 pontos. Primeira questão, focalizar o programa. Só para quem está abaixo da linha da pobreza. Né? Aumentar a oferta junto com a demanda. Mais produção de comida, né, mais produção de energia, mais produção de transporte, certo? Terceira coisa, monitorar os preços para segurar a especulação, certo? Quarta coisa, proteger a credibilidade, certo? Que é evitar a fuga de capitais. Então, um exemplo para evitar a fuga de capitais é o uso do IOF que foi recente introduzido pelo governo, né, que o IOF ele é um imposto, ele é algo regulatório, não é arrecadatório, então serve mais para evitar que as pessoas saiam, né, do país, ou quando saiam pagam mais imposto do que ficar no país, certo? E a questão de arrecadatória é para você arrecadar para fins de pagar contas. Então essa é a diferença entre regulatório e arrecadatório, só para deixar isso explicado. E a quinta questão é que seja um plano de longo prazo. Por quê? Porque é para blindar o uso eleitoral. Eu vi recentemente uma pesquisa da Quest, né? Até foi um comentário do Felipe, eu vou errar o nome dele, tá? Mas eu acho que é Felipe Nunes da Quest, certo? Ele deu uma entrevista ao Roda Viva, muito interessante por sinal essa entrevista, né, em que ele comentou, né, que esses programas de transferência de renda, o eleitor agora está muito mais entendendo que à medida que o processo eleitoral passa, ele não perde o benefício, certo? Então isso também tem deixado um pouco de lado essa questão do uso eleitoral dos programas de transferência de renda, né, seja Bolsa Família, seja Renda Brasil, né, seja outros programas que tenham ali, né? Então é importante que ele tenha um plano de longo prazo, né, para a gente acabar com essa ideia, né? E qual que é o grande fechamento aí do nosso vídeo de hoje, né? Imprimir dinheiro para acabar com a pobreza, ela não é um conto de fadas, ela não é um apocalipse econômico, né? Ela é uma ferramenta. Nas mãos certas, né, ele pode construir dignidade, nas mãos erradas ele pode destruir a nossa economia. A pergunta que fica é, a gente confia na nossa capacidade de usar essa ferramenta com a devida responsabilidade? E você, colocaria esse semáforo no verde, imprimiria mais dinheiro, ou isso faria uma expansão do crédito, ou você acha que o risco de inflação é grande demais?
Comenta aqui, vamos continuar debatendo, né? Não esquece de dar o like, de compartilhar com um amigo. Vamos fazer um debate econômico sobre essa questão. Beleza? Valeu, meu amigo!